Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos resolver as atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 5, Propriedades dos Triângulos. Atividade 1. A professora apresentou a figura ao lado no quadro de giz e pediu aos alunos que apontassem quantos triângulos haviam nela. Gabriel disse que há somente 3 triângulos. Mateus disse que há 4 e Caroline disse que há 5 triângulos. Quem respondeu corretamente, identifique todos os triângulos da figura. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta pela atividade? O problema diz para indicar qual desses 3 alunos que falou a resposta correta quanto ao número de triângulos dessa figura. Minha resposta, então, indicar qual dos alunos respondeu corretamente e identificar todos os triângulos que aparecem na figura. B. Que elementos compõem um triângulo? Bem, um triângulo ele é composto por vértices, lados e ângulos internos. Então, um triângulo ele é composto por vértices, lados e ângulos internos. C. Que letras aparecem na figura? É só observar todas as letras que estão aqui nessa figura e colocar aqui. São as letras A, B, C, D, E e F. Responda. A. Quantos segmentos há na figura e quais são eles? Há 12 segmentos. Segmento A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, A, C, C, E, A, B, D, F e F, B. B. Qual é o maior triângulo da figura? Se observar bem, o maior triângulo da figura é esse aqui, ó. É o que compõe os demais, ou seja, o triângulo A, C e E. O maior triângulo é o triângulo ACE. C. Quantos triângulos menores há na figura e quais são eles? Há 4 triângulos menores. O triângulo ABF, o triângulo BCD, o triângulo BDF e o triângulo FDE. D. Com base nas questões anteriores, responda ao primeiro item da atividade. O primeiro item é quem respondeu corretamente? Quem respondeu corretamente foi Carolina, que disse que há 5 triângulos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e eu tenho o 5º triângulo, que é o maior de todos. Por isso são 5 triângulos. E. Quais são todos os triângulos que aparecem na figura? São os triângulos ACE, ABF, BCD, BDF e FDE. Atividade 2. Sabendo que todas as peças de um tangram formam juntas um quadrado, classifique os triângulos que formam a copa da árvore composta das peças do tangram quanto à medida dos lados e dos ângulos internos. Compreenda. A. O que é solicitado na atividade proposta? É solicitado que os triângulos que formam a copa da árvore sejam classificados quanto às medidas dos lados e dos ângulos internos. B. Quantas peças compõem o tangram? Esse é o tangram. Vamos contar quantas peças tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O tangram é composto de 7 peças. C. Quantos triângulos há nas peças do tangram? Vamos contar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, há 5 triângulos. D. Quantas peças do tangram foram utilizadas para formar a árvore? Bem, eu sei que são 7 peças. Vamos contar para ver quantas peças tem nessa árvore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então foram utilizadas todas as 7 peças para formar essa árvore. Minha resposta: foram utilizadas todas as peças. E. Quantos triângulos formam a copa da árvore? Copa da árvore é toda essa parte de cima. Então, quantos triângulos eu tenho desenhados aqui? Eu tenho 1, 2, 3 triângulos. Então, a resposta: a copa da árvore é formada por 3 triângulos. O triângulo inferior, o do meio e o superior. Responda. A. Quantos triângulos pequenos, médios e grandes há no tangram? Então, ó, eu tenho 2 triângulos grandes, 1 triângulo médio e 2 triângulos pequenos. B. Classifique os triângulos do tangram quanto à medida de seus lados e ângulos internos. Quanto à medida de seus lados, são triângulos isósceles. Quanto à medida de seus ângulos internos, são retângulos.
C. Compare a medida da base dos triângulos pequenos, médios e grandes do tangram. O que pode ser concluído? Pode-se concluir que a base do triângulo pequeno tem a mesma medida que o lado do triângulo médio. O lado do triângulo pequeno tem a medida igual à metade da base do triângulo médio, que por sua vez tem a metade da medida da base do triângulo grande. D. Os triângulos que formam a copa da árvore têm o mesmo tamanho? Não. O triângulo superior é menor do que o triângulo do meio, que é menor que o triângulo inferior. E, com base no que foi respondido anteriormente, classifique os triângulos que formam a copa da árvore. Todos os 3 triângulos que formam a copa da árvore, inferior, do meio e superior, são triângulos isósceles, quanto à medida de seus lados, e retângulos quanto à medida de seus ângulos internos. Atividade 3. Joelma está seguindo as etapas abaixo para fazer uma dobradura proposta pela professora de arte. 1. Pegue uma folha de papel sulfite. 2. Dobre a folha de modo que os lados coincidam. Corte-a no local indicado e depois desdobre. 3. Você vai usar apenas o pedaço maior da folha que recortou. Faça 2 dobras da seguinte maneira. E aqui vem o desenho explicando passo a passo de como dobrar. 4. Dobre a folha ao meio, como na imagem abaixo. A figura obtida na última etapa tem a forma de um triângulo. Quais são as medidas dos ângulos internos desse triângulo? Compreenda. A. Qual é a pergunta da atividade? É só observar essa última parte aqui, ó. Quais são as medidas dos ângulos internos desse triângulo? Minha resposta, então, quais são as medidas dos ângulos internos desse triângulo? B. A folha de papel sulfite da etapa 1 tem a forma de qual figura geométrica? Essa figura tem quantos ângulos internos? Quais são as medidas dos ângulos internos dessa figura? Etapa 1. Então eu tenho que observar essa folha de papel sulfite que está aqui no desenho. Qual é o formato que ela tem aqui? De um retângulo. Então vou responder a minha primeira pergunta. Tem um formato de retângulo. A próxima pergunta é para saber quantos ângulos internos ela tem. Então, se eu observar bem, ela tem 1, 2, 3, 4. Então, essa figura, ela tem 4 ângulos internos. Minha resposta, então, a figura tem 4 ângulos internos. E se vocês observarem bem, como é uma folha de sulfite e ela tem o formato de um retângulo, obrigatoriamente todos os ângulos internos desse retângulo terão que ter 90 graus. Então, respondendo a última pergunta, todos medindo 90 graus. Então, a resposta completa desse exercício B tem um formato de retângulo, a figura tem 4 ângulos internos, todos medindo 90 graus. C. O pedaço maior da folha que Joelma recortou da etapa 2 tem a forma de qual figura geométrica? Essa figura tem quantos ângulos internos? Quais são as medidas dos ângulos internos dessa figura? Então eu venho aqui nessa etapa 2. Ela recortou e tirou essa parte aqui de cima. Então essa parte ela não utilizou, ela ignorou. Só ficou com essa parte aqui de baixo, que tem o formato de um quadrado. Então respondendo a minha primeira pergunta, tem a forma de um quadrado. A segunda pergunta quer saber quantos ângulos internos ela tem. Novamente, é um quadrado perfeito. Então, ela vai ter 1, 2, 3, 4 ângulos internos. Respondendo a segunda questão, a figura tem 4 ângulos internos. E a última questão quer saber qual é a medida dos ângulos internos de um quadrado. É a mesma situação de medida dos ângulos internos de um retângulo. Tem 4 ângulos retos no retângulo, também tem 4 ângulos retos dentro de um quadrado, que totalizam 90 graus cada um deles. Respondendo então, todos medindo 90 graus. Então a resposta completa para essa C tem a forma de um quadrado. A figura tem 4 ângulos internos, todos medindo 90 graus. Responda. A. O pedaço maior da folha que Joelma recortou da etapa 2 tem uma dobra que dividiu a figura em 2 partes iguais, como mostra a figura ao lado. Qual é a medida do ângulo destacado? Justifique. Então, eu tenho um quadrado perfeito que ele foi dobrado exatamente ao meio. Ele quer saber qual é o valor deste ângulo que está destacado em verde aqui. O ângulo interno de um quadrado é 90 graus. Se eu estou cortando esse ângulo exatamente na metade, ele vai obter a metade de 90 graus também. A metade de 90 graus é 45 graus. Então a minha resposta ela ficará da seguinte maneira. A medida é 45 graus, pois corresponde à metade do ângulo interno de 90 graus do quadrado.
B. Na etapa 3, foram feitas algumas dobras até obter a figura ao lado. Qual é a medida de cada ângulo destacado na figura? Justifique. A mesma coisa acontece quando eu dobrei essa parte do quadrado, ficou um ângulo de 45 graus. Aqui o total é 45 graus. Então, se eu observar aqui, esse ângulo de 45 graus ele foi cortado exatamente na metade, de novo. Então, eu tenho que fazer a metade de 45 graus, que vai ser 22,5 graus, cada um desses ângulos aqui. Então, a minha resposta por escrito vai ficar, a medida é 22,5 graus, pois corresponde à metade do ângulo de 45 graus no item anterior. Nessa C, houve um erro de digitação. Eu acabei digitando na figura 2 vezes. É só ignorar uma das duas. C. Considerando a mesma figura obtida no final da etapa 3, qual é a medida do ângulo destacado na figura ao lado? Justifique. Minha resposta, a medida é 90 graus, pois corresponde a um dos lados internos do quadrado. Se eu observar bem, eu tenho um quadrado aqui. Quando eu dobro ele fica essa figura. Observe que ela nunca deixa de formar o ângulo de 90 graus. A mesma coisa acontece aqui. A diferença é que sempre representamos o ângulo de 90 graus dessa maneira aqui, como um ângulo reto. Não impede que o ângulo de 90 graus também seja representado dessa forma como está aqui destacada no exercício. D. Na etapa 4, foi feita mais uma dobra para obter a figura final, representada ao lado. Qual é a medida do ângulo destacado em verde? Justifique. O ângulo que está destacado em verde é esse aqui embaixo. Se eu observar aqui nessa parte do B, era um ângulo de 45 graus que foi dividido ao meio. E nós vimos que cada parcela desses ângulos que estão destacados aqui são 22,5 graus. O que aconteceu foi uma dobra exatamente no meio de um ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo destacado em verde também será de 22,5 graus. Então, a minha resposta por escrito será: a medida é 22,5 graus, pois corresponde a um dos ângulos calculados no item B. Atividade 4. O encosto da última poltrona de um avião pode ser reclinado até formar um ângulo de 35 graus com a parede da parte de trás. O ângulo alfa é formado de acordo com essa inclinação. Veja a figura ao lado. Então eu tenho aqui a inclinação de 35 graus e o ângulo alfa que se forma. Qual é o maior valor para o ângulo alfa? Se o ângulo formado pelo encosto da poltrona com a parede fosse de 30 graus, qual seria o valor do ângulo alfa? Se a poltrona reclinasse de forma a virar leito, qual seria o valor de alfa? Compreenda. A. O que é perguntado na atividade? O maior valor do ângulo de inclinação se a poltrona do avião formasse ângulos de 35 e 30 graus e seu valor se a poltrona reclinasse de forma a virar leito. B. Como é classificado o ângulo alfa em relação à sua medida quando a poltrona é reclinada? Minha resposta é classificada como ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. C. O ângulo alfa é interno ou externo ao triângulo que forma o encosto da poltrona do avião? O ângulo alfa está aqui no desenho, então ele é um ângulo externo. Minha resposta então é um ângulo externo. D. Como é classificado o triângulo que forma o encosto da poltrona quanto à medida de seus ângulos e quanto à medida dos seus lados? De acordo com os meus ângulos, ele vai ser um triângulo retângulo por conta desse ângulo reto que eu tenho aqui nessa parte. E quanto à medida dos lados, ele também será um triângulo escaleno, porque ele terá 3 lados distintos, ou seja, 3 lados diferentes. Então a minha resposta ela vai ficar: é classificado como triângulo retângulo escaleno. Responda. A. Quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo na situação mostrada na figura? Eu tenho 2 medidas aqui, uma de 35 graus, outra de 90 graus. Tendo a medida de 2 ângulos, é muito fácil calcular a medida que eu não sei, uma vez que eu sei que se eu somar os 3 ângulos internos de um triângulo, ele será igual a 180 graus. Então, somando 35 mais 90 graus, eu vou obter o valor de 125 graus. 125 graus para chegar em 180 graus é igual a 55 graus. Então, a minha resposta aqui ela será: as medidas são 90 graus, 35 graus e 55 graus. B. Quais seriam as medidas dos ângulos internos do triângulo se o encosto fosse reclinado
até formar um ângulo de 30 graus com a parede. Então, se aqui ele formasse 30 graus em vez de 35, aqui ainda continuaria 90 graus. Eu só teria que calcular a diferença para achar o valor desse outro lado aqui. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, é só eu fazer 90 mais 30, que é igual a 120 graus. 120 para chegar até 180 graus é igual a 60 graus. Então a minha resposta aqui ela será, as medidas seriam 90 graus, 30 graus e 60 graus. C. Qual é a medida do ângulo suplementar do ângulo alfa? Então aqui, tendo como base nesse desenho que esse ângulo é 35 graus e que se eu fizer o ângulo alfa completo até essa parte aqui, eu teria 180 graus. Tendo como base os 35 graus do desenho e os 90 graus da parte do triângulo retângulo, eu sei que o ângulo suplementar ao ângulo alfa é a continuidade desse ângulo aqui. Então, como eu calculei no exercício A, se aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 35 graus, eu tenho 55 graus nesse lado. Uma vez que se eu contabilizar o ângulo alfa mais esse ângulo suplementar, eu vou obter 180 graus. Então a resposta para essa C será a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo deve ser de 180 graus. Portanto, o suplementar ao ângulo alfa é o ângulo interno do triângulo com medida de 55 graus. D. Considerando a resposta anterior, qual é a maior medida do ângulo alfa na situação mostrada na figura? Como vimos anteriormente, nesse ângulo eu cheguei ao valor de 55 graus. E eu sei que se eu somar esses 55 graus mais alfa, eu tenho que obter um valor de 180 graus. Para eu achar o valor desse alfa, eu simplesmente tenho que fazer 180 graus menos 55 graus. Então eu posso afirmar que o ângulo alfa ele será igual a 125 graus. Então a minha resposta aqui ela será, se 55 graus é o ângulo suplementar a alfa, então a medida de alfa é 125 graus. E na situação em que o ângulo formado entre o encosto da poltrona e a parede é de 30 graus, qual seria a medida do ângulo alfa? Então vamos imaginar que esse ângulo aqui seria de 30 graus. Aqui embaixo continuaria com ângulo de 90 graus. Não mudaria isso. Qual seria, então, o valor desse ângulo aqui? 30 mais 90, 120. 120 para chegar em 180 seria 60 graus. Então, se eu sei que esse lado é 60 graus e a soma de alfa mais 60 é igual a 180 graus, eu posso afirmar, então, que esse valor do ângulo alfa, ele será igual a 120 graus. Ou, simplesmente, eu posso somar 30 graus mais 90 graus. O valor da soma é de 120 graus. Obviamente, 120 graus será o valor de alfa. São duas formas que vocês podem colocar para estar resolvendo esse exercício. Então, a minha resposta na E, ela ficará da seguinte forma. Com base na resposta ao item anterior, alfa é igual a 30 graus mais 90 graus, que é igual a 120 graus. F. Se a poltrona reclinasse de forma a virar leito, qual seria a medida de alfa? Quando o exercício diz virar leito, é como se essa poltrona virasse uma cama. Ela desceria até ficar completamente reta aqui. Se essa poltrona ficasse completamente reclinada, ou seja, se ela virasse leito, esse ângulo alfa, ele viria até o final. Então, eu ia obter um ângulo de 180 graus. Então, a minha resposta para essa F, o ângulo seria de 180 graus. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção de atividades. Espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima e tchau!